Começamos o primeiro bloco do Mais Saúde, entrevistando hoje o Dr. Luiz Crisanto Neves, sobre dois temas que são de extremo interesse e que despertam muita curiosidade em nossos telespectadores. Nós vamos abordar aqui as cirurgias corretoras das consequências da gravidez e, posteriormente, nós vamos abordar uma cirurgia que é extremamente frequente em nosso país, que são as cirurgias plásticas de mama. Doutor Luiz, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Prazer, todo meu estar aqui, compartilhar com vocês essa conversa. Ótimo. É uma conversa a três, nós e nosso telespectador, né? E tem sido bastante útil e bastante informativa a participação dos colegas aqui conosco. Então, Luiz, mais novo do que eu, vou chamá-lo assim, eu gostaria que você nos falasse desse conjunto de práticas cirúrgicas que são consequência de uma gravidez em que a mulher distende o abdômen, distende e até força um pouco o estiramento da pele e que deixa algumas sequelas estéticas e às vezes até algumas sequelas funcionais, não é? Se o tecido de pele for muito abundante. Como estamos nós na cirurgia plástica com relação à correção dessas consequências da gravidez, doutor Luiz? Bom, perfeitamente. Esse é um tema que hoje está muito em alta, né? Nos Estados Unidos até evoluiu uma expressão para isso, que seria o Mommy Makeover, que seria a reforma da mamãe. Sim. Seriam as cirurgias plásticas que atuariam nas zonas em que a gravidez leva mais consequências. As zonas principais são as zonas da mama e a zona do abdômen. Como você falou, o abdômen ele tem uma distensão pelo crescimento intrauterino do bebê e aquilo leva a uma distensão abdominal. E isso pode trazer uma série de consequências. Pode haver, como você falou, até mesmo na pele, haver estrias, pode haver um afastamento da musculatura dos músculos reto-abdominais, que são aqueles músculos do tanquinho da academia. Então, com o crescimento intrauterino do bebê, ele vai projetando o útero e a barriga e esses músculos eles vão se adequando para receber o útero ali naquela posição. E isso ocorre um afastamento entre um músculo e o outro, deixando uma fragilidade na parede abdominal da paciente. Além das alterações da mama, que vai depender de cada paciente. Uma mama que já era muito grande, muito volumosa, essa mama passa a ser mais volumosa pela ingurgitação por causa da lactação. Então ela vai crescer e vai esticar a pele, de maneira que quando essas alterações hormonais da gravidez começarem a se reduzir, essas glândulas elas vão diminuindo de novo e o que fica é a pele que já esticou e não volta mais a retrair da mesma forma. E vai depender de como que é essa mama. Tem mulheres que após a amamentação elas perdem tecido glandular e a mama fica menor do que antes de passarem pelo processo da gravidez. Então, cada mama tem uma avaliação diferente, mas o habitual é você, com a progressão e a diminuição dos hormônios, essa glândula diminuir e a gente ter um aspecto esvaziado da mama, com o caimento da mama e do complexo areolo-papilar, que também pode vir a cair e sair do lugar. Então, essas cirurgias para abordagem dessas principais consequências do pós-parto, basicamente vão estar ali, entre a zona da mama e a zona do abdômen. Porém, qualquer outra mudança que a mulher se sinta diferente, com aquela autoestima diminuída de como ela era antes da gravidez, por exemplo, uma mudança na genitália, pode ser feita uma ninfoplastia, como já conversamos no programa anterior.
assim como outras várias mudanças. Então, assim, essa expressão quer dizer somente o tempo que vai se ter uma abordagem cirúrgica estética depois da gravidez. Por isso, essa expressão de mommy makeover. Mas para isso acontecer, é preciso, lógico, aguardar que esse bebê seja amamentado, que todos os processos da gravidez estejam terminando. Ou seja, essa cirurgia é uma cirurgia para ser pensada para após 1 ano da gravidez, até para poder ter esse laço com o bebê e não poder pegar peso no pós-operatório, deixar a criança crescer um pouquinho mais. É uma cirurgia que tem que ser muito bem programada, pois você é uma mamãe e vai precisar de ajuda no pós-operatório. Então, a partir daí, a gente faz todo um planejamento cirúrgico visando as áreas que foram mais afetadas durante a gravidez, que pode ter um ganho de peso, que pode ter também, com esse ganho de peso, uma lipodistrofia nas costas, uma lipodistrofia dos flancos, que pode ser abordada com uma lipoaspiração. Então, nada mais é do que a correção das alterações do corpo para se aproximar daquele momento antes da gravidez. É claro que as expectativas têm que ser realistas. Os pacientes têm que entender até onde podemos chegar. Claramente não vamos conseguir ter o mesmo corpo idêntico ao de antes. Mas se a paciente já num pós-parto recente, ela começa com alimentação boa, com academia, volta ao peso à medida do que era o peso anterior, e ainda assim vão ficar as alterações do parto. É nesse momento que nós devemos intervir. Aí com a paciente no peso normal dela e com essas alterações já bem delimitadas para conseguirmos fazer essa cirurgia estética e tentar voltar mais ou menos o corpo da mulher e a autoestima como era antes da gravidez. Eu considero, Luiz, particularmente importante esse ramo da cirurgia plástica, porque na questão corporal, a mulher paga o preço da gravidez, enquanto o homem ainda continua jovem, flamante, não é? Orgulhoso da filha ou do filho que nasceu, e a mulher perde aquele sentido de um misto de autoestima com o gosto, o prazer pela estética corporal do embelezamento. Porque essa disparidade, a cirurgia plástica corrige na medida em que devolve a mulher, e normalmente são mulheres jovens, né? Mulheres na faixa dos 25, 30, 35, 40 anos, as mulheres que têm gestação nessa idade, fazendo com que até mesmo o relacionamento do casal, eu acho que melhora, Luiz. Com certeza. Você trazendo a autoestima para a mulher de volta, isso vai ter uma melhora no relacionamento a dois, com certeza. Até o próprio marido, ele vai enxergar na sua esposa uma nova esposa e aquilo vai dar um upgrade no relacionamento. Então, assim, com o avançar da idade, antigamente, as mulheres aceitavam mais essa mudança no corpo. As mulheres entendiam aquilo como necessário para se ter uma gestação. E com o avançar das tecnologias, cirurgia plástica, e também com o padrão de moda, o padrão de corpo ideal, hoje em dia ganhou força esse tipo de abordagem para resgatar. A mulher de hoje em dia, ela não fica mais satisfeita com aquele pochetezinha que sobrou depois da cirurgia, Claro. que por mais que ela faça academia, por mais que ela se alimente bem, ela não consegue mais evoluir, porque já tem um excesso de pele, já tem uma distorção da parede abdominal, que precisa ter uma intervenção cirúrgica para resolver. Então hoje, com a mulher mais vaidosa, no sentido de que o mundo hoje exige, até uma entrevista de emprego, hoje se pede uma foto de currículo. Então a população foi mudando e foi vendo a necessidade de
estar bem consigo mesmo, para ter uma autoestima elevada diante de um cenário que se mudou muito e hoje em dia as pessoas estão cada vez mais pensando em estética. E se há uma coisa que é merecida, é um pós-parto para a mulher cercado de carinho e cercado de cuidados e mimos na autoestima das novas mamães. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco e retornamos em seguida com mais saúde, o programa de saúde da Terceira Via.